Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras. Futuri Podcast apresenta The Pitch Invaders, episódio 238. Sempre peço desculpas pela minha ênfase no número aqui, minha surpresa com o número, porque a gente já tem uma história, uma longa história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Vocês já sabem, estão cansados de saber. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Chamando o line-up de hoje aqui, Gabriel Corrêa, nosso head de conteúdo. Dale, Gabriel. Tudo bem, Dinho? Sempre um prazer. Estamos chegando nos 300, daqui a pouco é 250, vamos aos 300, 2022 chegando. E antes de tudo, eu quero agradecer também, porque você pode estar ouvindo, claro, aqui nos agregadores de áudio, mas aqui no YouTube a gente tem tido um crescimento muito legal para quem acompanha também aqui pelo YouTube. Um agradecimento a todo mundo que chegou até aqui pela primeira vez, que está ouvindo pela primeira vez, né? Quem está ouvindo pela primeira vez quiser conhecer mais o canal, e quem está ouvindo só no áudio também, a gente sugere ir ao site, o futuri.com.br, mas muito obrigado, porque 2022 está chegando e certamente tem muita coisa boa também por vir. E parabéns pelo teu trabalho, Gabriel. Já somos 20 mil aqui no YouTube, somos 49 mil, pelo menos por agora, lá no Twitter. Então, cheguem no Twitter também para fazer a gente chegar nos 50 mil. E o nosso invader de hoje, Dani Moraes. Eu vou fazer uma qualificação aqui que ele deu, que eu achei muito legal. A gente combinou, poxa, Dani Moraes, como é que eu te qualifico hoje? Ex-atleta em transição, achei demais. Isso a gente vai conversar sobre esse momento da vida dele. Dani, muito obrigado por estar aqui no TPI, muito obrigado por estar com a gente no Futuri. Pô, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu sou um grande consumidor, tanto do podcast quanto já do YouTube também. Já analisei muito o time ali com vocês e acho que é muito legal. Eu gosto muito do tom da abordagem que se tem, né? Porque hoje... às vezes a gente fala aí de análise, a gente fala algumas palavras assim que são que a gente tem que voltar a entender e acho que vocês falam de uma maneira simples, então eu me encontro, então muito orgulhoso de estar aqui fazendo parte, já ouvi muitos, então estar aqui hoje não deixa de ser, né, um sonho realizado. Que demais, Dani. Invaders, vamos invadir o mundo em transição de Dani Moraes. Já que tu ouve os nossos podcasts, sabe que a primeira pergunta é sempre sobre contexto. E esse contexto que a gente vai falar hoje, eu acho que é muito importante e sensível, porque ela fala da transição do jogador, do atleta, do jogador de futebol, e ela não é nada fácil. E não é nada fácil nem se a gente falar só do mundo glamorizado do jogador que as pessoas conhecem, mas a gente tem que falar também da transição física, do corpo, do sono, da alimentação, da mentalidade, até do interesse das pessoas sobre sobre a vida pessoal. Como é que está sendo isso, Dani? Tu te preparou para isso? Como é que tu está fazendo a tua transição? Olha, realmente é muito delicado. Eu me preparei bastante. Eu estudo muito. Hoje eu tive uma formação muito legal. Tenho que voltar lá atrás, desde da época de escola, né, que eu morava com os meus pais. E ao mesmo tempo que eles sempre me incentivaram muito, tiveram junto comigo para eu praticar os esportes, né, e especialmente para vencer no futebol, eles sempre me cobraram demais. E tinha que estar junto, né, aliado ao estudo. Depois eu comecei a andar com minhas próprias pernas, e depois de bastante tempo dentro do futebol, eu comecei a fazer o meu primeiro curso, né, de gestão técnica. Eu fiz em 2014, né, então foi bem antes de eu parar, e comecei a ver que existia um mundo diferente e precisava, né, dessa especialização. Hoje eu parei em abril desse ano, e já parei com a licença de treinador, né, licença B de treinador, e estava cursando, né, e hoje já sou formado também de executivo, né, de futebol também da CBF, né? Então, o que eu posso dizer? Me preparei muito, tentei financeiramente também fazer um planejamento,
Mas com toda essa preparação, mesmo assim, não é fácil. E aí eu falo não é fácil porque o atleta ele é muito acostumado com alguém fazer a rotina dele, né? Horário para tomar café, horário para almoçar, horário para treinar. Vamos pegar o voo, tá aqui tua passagem, vai. Aí quando chega em casa, tem que descansar, tem que se alimentar bem. E quando sai disso, é um mundo totalmente diferente, né, cara? Se eu não me programar para estudar, se eu não me programar para fazer o meu treino, e aí sim eu acho que sente demais. Como eu disse, eu parei, né? A minha transição foi fazendo muita coisa, então considero que senti um pouco menos, mas tem aqueles dias de altos e baixos, né? Às vezes a gente atinge ali 2, 3 objetivos, pô, quais são os próximos? Para onde é que vai? É uma plantação, mas às vezes a gente quer colher, né, num tempo mais rápido, então não é simples, mas ao mesmo tempo é muito desafiador. Uma coisa que eu acho muito legal da gente falar sobre essa questão de transição, a gente está gravando justamente no dia que o Agüero teve que anunciar a aposentadoria de maneira precoce, inclusive, né, devido a alguns problemas de saúde. Ele teve uma arritmia em meio ao jogo contra o Valência, se eu não me engano, e aí Gabriel, e esse time de aposentados 2021 tá legal. Muito bom, muito bom. O time tá bem formadinho. E é claro que, assim, o Agüero tem o caso, ele nem se preparou, ele tomou um baque, né, tem que parar e tudo mais. Ele foi para tentar jogar com o Messi, não conseguiu, o Messi acabou indo para o PSG, toda uma história e tal, ele acabou tendo que parar. Eu queria saber de ti, Dani, essa questão de abdicar às vezes de muita coisa, porque não é fácil se manter no alto nível muito tempo. Gabriel, no caso do Agüero, abdicar o futebol e abdicar de uma eventual volta para a Argentina, para o Independente, né, que era o time dele, eu acho. Exato, inicial, também. Que é muito comum entre os jogadores argentinos. E a história é muito bonita porque o valor da venda dele acabou terminando de construir o estádio Libertadores da América. O que foi mais difícil para ti, Dani? Escolher parar, saber a hora de parar e chegar àquele momento, ou já no início ter que abdicar de muita coisa para conseguir se manter assim em alto nível durante tanto tempo? Eu acho que o abdicar, cara, se tu quer ser um atleta, especialmente do futebol, tu tem que estar disposto a abdicar. Eu sempre fiz isso com muito prazer. Eu não tinha férias na escola, quando todos meus amigos estavam de férias, eu estava disputando Copa São Paulo, eu estava disputando o EFIPAM, eu estava disputando todos os torneios que tinham, ou estava fazendo pré-temporada, né, mais para frente, né, um calorão sempre. Mas eu sempre fiz isso com muito gosto, com muito orgulho, era o que realmente eu gostava. Dentro dessa minha decisão de parar foi um desses motivos, porque eu fui um cara que sempre me entreguei muito, e eu não podia me permitir, até como um capitão, como um exemplo que eu vim exercendo nesses meus últimos anos, especialmente dentro do Santa Cruz, que foi a última equipe que eu fiquei 6 anos, eu não podia estar 99%, não podia sair alguma palavra da minha boca que não fosse inteira. Então eu resolvi deixar de lado, né? A gente fala do Agüero, às vezes o julgamento é, mas ele tá rico, ele já jogou em time bom, tudo, cara, mas a sensação é de tirar um pedaço, né, ainda mais do jeito que foi, sem se preparar, sem saber, né, para que caminho vai. Então acho que vai muito além do dinheiro, e eu acho que todo mundo que passa por momentos de transformação, não é aqui só dentro do futebol, sabe o quanto é difícil. Dani, e falar em transformação, eu acho que essa palavra transição, transformação vão ser o nosso norte aqui nesse episódio do TPI. E a tua história no futebol também coincide muito com uma transformação do jogo muito grande. Tu começa jogando num futebol em que o zagueiro se limitava a defender a área. Tinha poucas funções na construção do jogo. E tu te retira no momento que um zagueiro é uma peça importante na construção do jogo. Tu teve que adquirir essa habilidade. Como é que tu enfrentou essa mudança dentro de campo, Dani? Como é que tu enxerga essa mudança do zagueiro construtor hoje? Olha, eu gostei muito dessa mudança, porque naquela época também, eu era um zagueiro que eu tentava construir, já fui muito cobrado, às vezes, por tentar construir demais, né, e não zagueirar, né, como a gente falava. Inclusive, por várias vezes eu fui deslocado para o meio de campo, né, como primeiro volante, né, na época que a gente chamava, não era médio, né, era centro médio, primeiro volante,
e tinha uma função também, né, de sair jogando, mas não entre os zagueiros, e muito de cobrir lateral, de cobrir meias. Por várias vezes, né, eu fui deslocado para ir justamente para dar uma saída de bola melhor. E acho que, né, voltando assim também, muitas vezes, quando eu estava no time, muitos treinadores, eles sempre pensaram em colocar o terceiro zagueiro, por eu fazer muito bem essa questão do líbero, de coberturas. Eu nunca fui um atleta rápido, porém eu sou um atleta que eu consigo controlar muito bem o espaço, né, e através não só da percepção, mas também da comunicação. Então, eu vejo com bons olhos. Agora, eu sempre acho assim, eu acho que tem um lugar para fazer tudo, né? Eu acho que tem o risco para correr. Não adianta, né? Tu vai jogar num time que vai sair jogando toda hora, pô, eu vou dar um passe no meio para quê? Se eu tenho, às vezes, um lateral aberto. Então, eu acho assim, eu acho que a gente tem que minimizar os riscos, né? Impor o estilo de jogo, porém, eu acho que tem lugar para fazer tudo, tem momento para fazer tudo, os erros são normais, mas eu acho que a gente pode minimizar esses erros. Então, inclusive nos meus últimos anos de carreira, era uma coisa que eu me sentia muito bem em fazer, quando os treinadores estimulavam a sair jogando, quando os treinadores estimulavam já peguei no finalzinho ali a saída dentro da área ali, até foi difícil para mim, eu confesso, às vezes nos treinamentos eu já ia para fora da área, não pode ficar aqui, e é uma mudança chocante, né? A gente vê, mas é uma mudança chocante. Essa mudança da regra também, acho que o Dani tocou, ela é um ponto importante também de corte, eu acho, nessa questão da saída de bola. A gente nota até no próprio Campeonato Brasileiro se dividir. Mas agora, você falou dessa questão de você controlar o espaço, não ser o zagueiro rápido na época, mas ter a saída de bola. Naquele período, no período ainda jogador, talvez no início, esse final já dá para ver claramente sim, que você já tinha mais essas noções, buscava isso. Como é que era o Dani ouvindo os treinadores, questionando? Como é que era isso? Porque me parece que também é uma mudança no perfil dos atletas de questionarem mais os técnicos, Dani. Total, o atleta está mudando, o atleta ele não quer mais saber, faz isso aqui, ele quer saber o porquê que ele vai fazer ali. Não é correr, vai correr 1.000 metros, não, cara. Por que eu vou correr se no jogo são as ações rápidas que vão delimitar o que eu vou fazer, ou vão me dar performance? Então, assim, o atleta está mudando. Isso é fato. E eu, junto com tudo isso que a gente está falando de análise, hoje tem departamentos, tem setores só de analistas, de 10, 12 espalhados aí. Mudou, né? Que até o tipo de captação, por mais que é muito importante ter o olho ali, mas mudou completamente. Vocês são prova viva disso. Sabe o quanto a gente pode minimizar os erros ou potencializar, né, as ações em relação a estatísticas, né? Claro que sempre com o olho é muito importante a vivência ali. E eu acho que, cara, tá cada vez mais isso, tá cada vez mais uma interação, uma troca. Eu sempre tive, eu sempre falei, eu sempre opinei. Eu trabalhei com o Tite em 2008, 2009, não me lembro agora direitinho, acho que 2008. E eu lembro que teve um dia que a gente foi jogar contra o São Paulo, e eu até perguntei para ele depois, e ele sempre fazia uma reunião pré-jogo, um dia anterior do jogo, e aí, como é que nós vamos fazer? Claro que ele tinha, né, sempre teve o jeito dele de jogar, mas assim, até para ouvir e trocar. E aí um dia eu falei, o São Paulo era um time que chegava muito por cruzamento, né, os caras queriam pressionar lá em cima, e eu falei, velho, nós vamos dar aqui essa parte do campo, que eu acho que eles jogavam com o Aloysio e Chulapa na área, não me lembro. A gente vai dar essa parte do campo aqui, que é onde eles mais fazem gols, por que a gente não, né, joga um pouquinho mais baixo e explora? E ele, pode ser, e não fizemos exatamente isso, mas, tem abertura, um treinador da magnitude dele, então, eu acho que hoje ele passa muito disso, né, então, eu acho que está mudando demais, né, eu acho que vai ser assim, e uma coisa que talvez seja fundamental na mudança, o atleta, ele está entendendo por quê, né, e a gente viu entrevistas aí do Rafael Veiga, a gente viu entrevistas do próprio Dudu, o Palmeiras foi muito evidente, né, que o Abel fez uma estratégia para a final da Libertadores. Cara, por que eu vou fazer a saída de 3? Qual a vantagem que eu vou levar? O que adianta eu fazer a saída de 3 se o meu lateral não souber que ele tem que ir lá para a última linha para gerar vantagem, para dar espaço para o meu meio de campo? Por que eu vou fazer uma linha de 4 aqui para marcar? Ou como é que eu vou combater uma linha de 5? Como é que eu vou furar esse bloqueio? Então, é muito mais fácil quando o atleta ele tem informação, hoje ele já busca, mas também chega muito detalhado no clube,
para ele comprar a briga do treinador, para ele fazer os movimentos certos, né? Entender que às vezes é um passo para o lado, vai abrir espaço para o outro, ou apenas não participar. Então, eu acho que essa é a grande mudança do futebol, e eu acho que os atletas têm que estar cada vez mais ligados e focados nisso, porque isso vai fazer diferença. Esse tema é muito interessante, Dani, porque essa evolução do futebol, taticamente, evolução do jogo, evolução da indústria, ela vai cobrar mais do atleta também, né? Ela vai fazer um filtro diferente na busca por atletas e os atletas que vão se destacar. O atleta de futebol, ele é um pouco diferente dos outros, né? Talvez até pela visibilidade do futebol, talvez um pouco pela origem dos jogadores em geral, que não tem uma nutrição correta desde que nasce, porque não tem educação correta, problemas sociais clássicos aqui da América do Sul, que é quem fornece mais jogadores para o mundo. Isso vai mudar também, Dani. O jogador, tu já mencionou que isso está acontecendo nitidamente, mas a atitude do jogador com a sua profissão, em todos os aspectos, mental, físico, técnico, tático, também vai exigir uma outra postura. Os atletas de elite que vão chegar na elite vão ser atletas diferentes, Dani? Com certeza, sem dúvidas. E não só do atleta, né? Da staff, né? O empresário hoje não é mais um empresário de negociar. O empresário, ele quando o clube não dá, ele traz um nutricionista, ele vai atrás de números, ele manda as imagens, ele é o serviço de apoio ao atleta ali, o resultado, ele mudou completamente. O clube, às vezes, o cara não quer o clube, às vezes, que é o maior clube, ele quer um clube que dê estrutura para ele trabalhar, que dê tranquilidade, que ele sabe que ele possa evoluir. O atleta já tá lendo assim, ó. Eu vi até um outro atleta, agora não me lembro qual, como é que eu vou para lá se lá tem um estilo completamente diferente do meu estilo de jogar, né? Vou fazer, é um jogo mais direto, às vezes é um jogo mais com a bola no pé. Então isso, para mim, é a mudança, né? E uma mudança muito importante para o crescimento do nosso futebol, né? O atleta, ele não consome mais qualquer coisa. Hoje a gente tem, vocês são prova disso, hoje a gente tem conteúdo aqui, se eu quiser saber como é que Fortaleza joga, o Vojvoda, eu vou botar lá no YouTube e eu vou descobrir, cara. Entendeu? Assim, eu vou fazer a minha percepção, é claro, mas eu vou descobrir, por que o Lucas Crispim tá lá jogando de ala esquerda? Entendeu? Assim, o que ele vai ganhar com isso? O cara foi o que mais deu assistência jogando de uma forma completamente diferente. Aí o Rogério Ceni botou o Gabriel Sara na ala direita lá e talvez não tenha dado tão certo, mas assim, então, são movimentos que hoje a gente falava tanto da Europa, né? A gente sempre falou muito, lá o cara joga de segundo volante, um cara que era um meia mais clássico, né? O cara, eles trocam de posições, às vezes ele vai para o banco e ele aceita, né? No Brasil o cara não aceita tanto. Então são essas percepções que eu acho que a gente vai crescendo, e eu acho que vai ser fundamental, porque existe todo uma atmosfera, mas o atleta, né, que está dentro de campo, o produto final ali é o atleta, e eu valorizo muito tudo que vem junto, mas eu acho que a gente não pode esquecer dessa mudança do atleta, né, para o jogo também. O Dani falou duas coisas que me chamou, uma na resposta anterior e agora de novo, que me chamou a atenção. Primeiro, quando ele falou do Tite, que ele falou que ele viu o São Paulo dessa forma, e agora de novo tá tudo muito na palma da mão, cada vez mais, né? Agora com produção de conteúdo para todo lado e tudo mais. Você já era um cara que gostava de ver muito futebol, por exemplo, Dani? Porque a gente vê hoje muitos jogadores que não gostam de ver. Esse dia eu estava acompanhando no Pode Pau o Gabigol, e ele falou que a única coisa que ele não gostava de ver era futebol, que ele não gostava de ver depois. Ele até brincou que depois das 6 ele era o Lil Gabi, né, que é o rapper, e até as 6 ele era o Gabigol. Você gostava de ver o futebol, e hoje agora você já falou da questão dos análises, você segue vendo, mas na época de jogador, você desligava vendo futebol ou você desligava de outras formas, assim, de sair dessa rotina? Eu gostava de ver, mas não consumia tanto quanto eu acho que eu deveria consumir. Porque também é uma fuga, né? A gente faz aquilo ali o dia todo, vou ter que ir lá, e tu chega no clube, aí, joga-se domingo, quarta e domingo, aí chega na segunda, tem o vídeo do que tu podia ter feito melhor. Lá pra longe. Na terça-feira tu vê o vídeo do adversário, então, cara, vamos calmar também. Eu acho que é importante oxigenar a cabeça também. Mas isso que eu falei aqui do entendimento do jogo, eu fui um cara que eu sempre tive uma boa leitura de jogo, especialmente da minha posição, né? Mas eu acho que o entendimento dos princípios gerais, do porquê do jogo, eu acho que eu poderia
eu poderia ter entendido mais e poderia ter feito mais diferença ainda na minha carreira. Acho que também poderiam ter me entregue mais, né? Porque antigamente a gente não tinha tanto, e eu acho que é importante, porque às vezes a gente acha que o atleta já sabe tudo, mas eu acho que o importante é saber o porquê que eu vou fazer isso, o porquê que eu não vou fazer isso, e não só da minha posição, porque eu acho que isso é muito, a gente aprende muito, mas especialmente do jogo como inteiro. Eu me lembro aqui quando eu sempre, olha uma coisa que eu sempre fiz, e um dia eu aprendi o porquê que eu fazia. Né? E foi com o Doriva, o treinador Doriva, quando ele veio. O Doriva trabalhou muito tempo na Europa, né, jogou, né? E quando ele veio para o Santa Cruz aqui, ele veio e ele deu um treino, cara. Um treino parado, assim, que a linha defensiva, quando tocava a bola para trás, a gente saía, né, se a bola estava descoberta, a gente, né, ficava ali já na expectativa, né, já, o corpo já, o perfilamento do corpo, o cara jogou para trás, ou tá com alguém pressionando, podemos sair, e isso foi uma coisa que eu sempre pensei, cara, eu não tenho velocidade. A minha defesa é sempre sair antes do cara, mas, por que eu vou sair se a bola tá coberta? Então eu posso diminuir lá, eu posso pisar no meio do campo, e, se a bola tá descoberta, eu já tô aqui de lado, eu vou correr antes que ele, então, e aí eu descobri bola coberta e bola descoberta, uma coisa que eu fazia, eu sempre fiz. Eu tinha um pouco de receio de fazer, porque eu não tinha todo esse entendimento do campo todo, né? Porém, foi uma coisa que para mim foi assim, uma mudança significativa até para o meu posicionamento, para o meu entendimento, para eu falar, para eu cobrar o meu atacante, às vezes, que não marcava o volante. O cara tá jogando livre, meu irmão, larga o zagueiro e vem aqui, então, assim, eu acho que até nesse fato de cobrar, como eu fui construindo esse meu perfil de liderança, aos poucos, às vezes a gente já sabe, né? Mas a gente vai, a gente faz de uma forma intrínseca também, e aí a gente vai agregando e vai entendendo, vai tendo mais responsabilidade, e isso vai aflorando, né? Como é que eu vou cobrar do cara se eu não souber o que ele tem que fazer, né? Como é que eu vou cobrar meu lateral esquerdo? Então, eu acho que esse é fundamental, e eu, aí reportando a mim, eu acho que eu poderia ter visto um pouco mais, né? Entendido um pouco mais em relação esses aspectos gerais aí do jogo. Aqui, como a gente está falando com um Dani em transição, eu falo um pouco com o Dani jogador, um pouco com o Dani gestor. E eu queria saber, Dani, porque a gente falou muito, queria saber um ponto que a mim me parece muito importante, que é a mudança do jogo que a gente falou dentro de campo, mas como os clubes estão se adaptando a isso. Hoje a gente ainda vê clubes gigantes do Brasil, e a gente olha quem eles estão contratando, meu Deus, aonde esses caras querem chegar? Essa mudança que já aconteceu dentro de campo, falta chegar no gabinete ainda, Dani. Como é que é a tua visão sobre os gabinetes, sobre essa dualidade políticos versus profissionais, se isso convive bem? O que está faltando ali para a gente dar o salto de dentro de campo para os gabinetes, Dani? Olha, eu acho que tem que conviver bem, né? Porque os clubes associativos gigantescos com a torcida sempre vai ter, né, ali o pessoal que representa os estatutários, que representam a torcida, que estão ali o tempo todo no clube, e que por muito tempo seguraram o clube para não ir, né, para um grande problema. E agora o futebol está se profissionalizando. Eu acho que o grande diferencial é essa ligação, que vai se ter entre eles. A gente vê muitos exemplos aí de clubes, olha o Fortaleza e o Ceará aí, cara, são exemplos de profissionalização, cara. Fortaleza estava na Série C há pouco tempo atrás, hoje está numa Libertadores. É fácil falar com resultados, né? Mas a gente vê tudo que está acontecendo. Eu fui visitar nesse meu tempo aqui, assim, de conhecimento, de descobrimento. Eu fui até o Fortaleza, eu fui até o Ceará, que abriram as portas para mim, e eu fui conhecer, cara, o que está se fazendo diferente? O que está acontecendo aqui? Eu fui colega do próprio presidente do Ceará. Olha a profissionalização. Ele estava fazendo o curso de formação de executivos de futebol, né? O Robinson, entre muitos outros. Então, assim, cara, eu não sei se eu vou ser um executivo, eu não sei se você é um treinador, mas nós que trabalhamos no futebol, tudo está interligado, cara. Se eu quiser fazer uma análise de um atleta, eu tenho que saber gerir tudo. Se eu quiser ser um comunicador, a gente está aqui falando, cara, se eu não souber de comportamento, de gestão, da parte técnica, então eu acho que tudo se interliga, e eu vejo, sim, que isso está fazendo total diferença,
A gente vê hoje um América Mineiro, né? A gente vê, vamos lá para cima, a gente vê um Atlético Paranaense, aí a gente vê às vezes aí times que sempre foram potências, aí oscilando, né? Fazendo um ano bom, às vezes um ano não tão bom, às vezes vai ter um problema, né, de rebaixamento, como é que vai voltar, né? O Grêmio hoje é uma incógnita. Dani, os dois cearenses na frente dos 3 gaúchos no campeonato. Pois é, né? Não é de graça. Não é de graça. O Ceará passou por momentos difíceis dentro do campeonato, né? Só que tá estruturado, cara. Tá estruturado. E a temporada absolutamente incrível do Fortaleza acaba ofuscando um pouco, mas já são 3 anos de Série A do Ceará, que Exato. Também é um feito, né? E mais um ano de Copa Sul-Americana, que também é um feito incrível para o Ceará. E acho que aqui é um assunto que tem tudo a ver, né? Tu falou de escolha de atletas e a escolha do treinador. Sempre me chamou muita atenção as escolhas do Atlético Paranaense para um treinador. Ele espera. Eu tive lá também, ainda enquanto atleta, tive lá com o Paulo André, que foi um dos entrevistados de vocês. Eu fiz lá, fiquei alguns dias no clube. Aí eu comecei também a despertar todo esse interesse, porque eu falei, mas peraí, eu tenho que ir lá ver o que está acontecendo. Eu vou lá, eu já fui nos bons, já fui nos ruins, já fui em vários assim, a gente aprende o que fazer e o que não fazer também. E eu sempre fiquei pensando, mas os caras contrataram esse treino, deram agora para um português. Eu lembro quando levaram o Milton Mendes lá atrás, que eu trabalhei depois com o Milton Mendes. Eu falei assim, os caras entendem qual é o contexto, que a gente gosta muito aqui, né? Qual é o contexto da equipe para dar tudo certo. A gente tem que impor as regras, né? Aqui é assim, a gente tem que chegar meia hora antes, né? A gente tem que chegar 2 horas antes, a gente tem que, para fazer a convocação, quem é que assina, né? Matriz de responsabilidade, como é que a gente vai respeitar tudo. E a gente começa a ver. E aí o Fortaleza, eu vi que eles pegaram quando foi o Rogério Ceni, que foi um marco ali de mudança até estrutural ali, que eu fui lá conhecer, cara, é impressionante, é tudo voltado para o campo. Se tu tá fazendo uma fisioterapia, tu tá vendo o que tá acontecendo no campo, então acho que não é aquela coisa de o atleta ficar às vezes um mês lesionado, não saber nem o que tá acontecendo, quem vai jogar, quem não vai jogar, entre outras, né, coisas muito fantásticas que tá acontecendo. E aí eles viram, eu até vi uma entrevista do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, a gente encontrou o Rogério, a gente encontrou a forma de jogar a Fortaleza, né, que é um time gigante, de uma torcida enorme, e tem que propor o jogo, tem que estar com a bola sempre, independente de contra quem está jogando, né, claro que com as suas estratégias diferentes. E depois ele foi, agora foi o Voivoda, a gente encontrou com ele tudo isso, né, e mais uma sustentação defensiva. Então, tu vai formando um estereótipo de treinador e de estilo que tu quer. A tendência de errar é menor, né? Você sabe, a tendência de errar é menor, pode errar, mas eu acho que tá aí, tá feito, tanto que tem dado exemplos aí e tem, até vai permanecer aqui com vários times querendo. E Dani, Gabriel e Dani, um ponto que chama atenção também é que quando o Ceni está no Fortaleza, todo mundo quer o Ceni. Quando o Voivoda está no Fortaleza, todo mundo quer o Voivoda. Os técnicos do Atlético Paranaense, todo mundo quer o técnico do Atlético Paranaense. Eles não entendem que não é o treinador, né? O treinador é uma peça naquilo ali, que a engrenagem é muito maior e que tudo converge para que o treinador dê certo. Aí, obviamente, contratam aquele treinador daquele clube e, obviamente, não dá certo em outro lugar. Exato. O tiro certeiro do América, né? Saiu o Wagner Mancini no mesmo dia. Saiu o Wagner Mancini, trouxeram o Marquinhos Santos e a gente viu que o trabalho conseguiu se manter. Mas eu acho que quando tu tem um norte, assim, né? Quando tu impõe as tuas... tanto para o atleta quanto para o executivo que chega, pronto, né? Assim, tem muitas vezes que o executivo é contratado e ele tem que criar, né? Um organograma, ele tem que criar, né, as responsabilidades, ele tem que... Então, assim, para aí, olha o tamanho do nosso futebol, né? Eu acho que não tem... Se fosse numa empresa de outro segmento, isso não seria... ninguém toleraria isso, né? Então, eu acho que essa é a profissionalização que a gente tem que ter, sim. Não é... A gente sabe que tem o imponderável, né, o imprevisível do futebol, mas eu acho que quando se segue, né, uma cartilha, quando se sabe aonde quer chegar, eu acho que mesmo nas dificuldades, tu vai ter mais argumentos e mais facilidades para voltar, né, para onde não deveria ter saído. Essa questão dos projetos ela é muito interessante, porque esses dias mesmo eu estava conversando, o próprio Voivoda saindo do Tajeres é uma coisa, né, e
E é claro que aí ele entrou numa estrutura bem formada do Fortaleza e tudo mais que a gente está comentando. A gente viu mais recente o Ramires aqui no Inter, foi algo muito parecido, né? Tinha uma estrutura diferente. Agora, também tem outra coisa que você falou, Dani, que é a gestão, e talvez essa seja a parte mais difícil, né? Porque se lida com muita coisa, muita gente diferente, né? Muito treinador diferente, companheiro diferente, e eu acho que você vivenciou muita coisa nesse sentido. O vestiário do Inter era um vestiário de muitos jogadores, lideranças, né? No Santa Cruz você era um dos líderes, aí também já é um pouco diferente. Naquela época você estava surgindo ainda, você era um jovem. Quando você olha assim do seu período para agora, essa questão da gestão, você falou que trata como muito importante, mas como é que você vê para lidar com isso? É ser maleável, é conseguir impor? Como é que você vê essa questão de liderança e de gestão de grupo de pessoas que são muito diferentes entre si? Cara, eu acho fundamental. Eu acho fundamental tanto do treinador, quanto do gestor, quanto do atleta. A comunicação hoje é uma das armas mais poderosas aí do nosso século, né, cara? Eu acho que tu pode ser o melhor, se tu não souber te comunicar, se tu não te aproximar, tem que estar lá dentro, tem que estar sentindo o que está acontecendo. E até tu falou da época do Inter, eu volto a citar o Tite aqui, ele me escolheu como um dos capitães, ele tinha essa mesma metodologia que ele usa hoje na seleção brasileira, de escolher vários capitães. E eu fiquei assim, né, com tanta gente, assim, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, né, com todos esses caras? E depois eu vim entender, e eu fiz essa pergunta para ele há um tempo atrás, e eu tive outras experiências com outros treinadores, e assim, cara, como a gente tem que, como líder, como a gente tem que tocar em todos os grupos, trazer todo mundo para dentro, dar essa sensação de pertencimento, porque assim a gente vai criando uma unidade, assim a gente vai criando mais gente, dando responsabilidade para mais gente. Imagina, tem um grupinho lá da balada, e tem um cara que é dos capitães. Não, eles vão ir para balada, vão ir, mas vai chegar uma hora e falar, meu irmão, vamos embora, porque amanhã tem a reunião lá e tem o treino, e quem vai se ferrar sou eu, porque eu tô aqui, entendeu? Então, tu começa e isso acaba trazendo as pessoas para perto, porque ninguém vai mudar ninguém, mas eu acho que isso é gestão, né, de grupo, isso é gestão de elenco, um ambiente ali que, cara, não tem como não dar problema, né, cara, com 30 atletas, com mais um monte de gente, quando se fala de dinheiro, quando se fala ali de oportunidade de vida, né, cara, às vezes o cara que tá no banco, né, eu tô tirando o espaço dele, ou vice-versa, então, assim, é muito isso, mas eu acho que essa profissionalização é essencial, tá, mas vai muito com o contexto de cada clube, né? Cada região é diferente. Fui criado no Internacional, né, no Rio Grande do Sul, e encerrei no Santa Cruz, né, em Recife, cara. É muito diferente, até o estilo de jogar, a cultura, a cobrança, o tom da cobrança, né, que a cobrança tem, mas o tom da cobrança. Então, eu acho que esse poder de adaptação, a comunicação tem que ser muito boa, e sempre uma coisa que eu sempre fiz, sempre embasado. Eu acho que o que me dá segurança para agir é o conhecimento, ser respeitado, dar exemplo, né? Mas eu não vou estar aqui falando de uma coisa, eu tenho dificuldade para estar falando de uma coisa, para estar me expondo, se eu não sei o que está acontecendo com ela, né? Então, por isso que em 2014 fui fazer meu curso, depois de 2016 eu fiz outro, e acabei assim fazendo tantas coisas assim para eu ter para eu conquistar o respeito e ter segurança para estar conversando. 90 segundos de um water break, a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais, ou até mesmo em planos semestrais com desconto, ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br.
Dani, o teu DNA é futeboleiro porque vem de família já, né? Conta pra gente aí essa influência, as histórias, conta pra gente a tua família contribuiu pro Dani jogador. Ah, demais, cara. Primeiro dizer que meu pai foi um vácuo aí nessa história, né? Ele fala que assim, ó, que antes ele era o filho do Valdir Moraes e hoje ele é o pai do Dani, né? Então não tem identidade própria. E ele diz aí que ganhou uma medalha no Campeonato Paulista, eu acho que ele só estava compondo o grupo, acho que ele nem entrou no campo. Mas, cara, o meu avô, ele é um cara muito respeitado no meio do futebol. E enquanto a galera tava jogando... Quem é o teu avô, Dani? Conta aí quem é o teu avô. Bom, meu avô é Valdir Joaquim de Moraes, né? Ele foi goleiro, ele começou no Renner, né? Que era um clube, era um time de uma fábrica, da Renner mesmo, e foi o primeiro campeão gaúcho em 1954, né? E depois ele se transferiu para o Palmeiras, e foi o outro time que ele jogou, né? Jogou mais de 10 anos no Palmeiras, e ele sentiu a necessidade... Uma lenda do Palmeiras. Inclusive ele representou a seleção brasileira, acho que foi em 64, porque o Palmeiras representou com um amistoso. E ele, por sentir a necessidade de uma falta de um treinamento específico, ele criou, né, ele foi pioneiro do treinamento de goleiros no Brasil. Aí ganhou muito mais ainda como treinador de goleiros, depois como auxiliar. E até legal, comentou, tá, eu fui mexer, meu avô faleceu no ano passado, eu fui levar as coisas dele até o Palmeiras, eu fui fazer todas as vontades dele, que ele não queria deixar nada em casa, eu levei lá tudo pro Renner, tem uns museus assim fantásticos contando a história dele, e eu comecei a achar algumas anotações dele, cara, depois eu vou mostrar para vocês. À mão, cara, todas essas estatísticas que hoje tem o computador, tudo, ele fazia assim, vou convocar a seleção brasileira de não sei o que, ele ia ver os goleiros, ele tinha campinho desenhado para ver os times adversários. E aí, cara, é chocante, assim, porque tu vê que era uma mente à frente do tempo. E aí, quando a galera tava todo jogando bolita, brincando de carrinho, eu tava no treino do Palmeiras, da Parmalat, lá com o Rivaldo, Flávio Conceição, Evair, Roberto Carlos. Eu tava lá buscando bola, eu tava lá chutando a bola neles, eu tava convivendo. Quando o vô já virou auxiliar, que ele já não tinha mais idade para estar chutando bola, eu ia muitas vezes eu ia analisar times com ele, né? Ia o Corinthians jogar contra o Grêmio, a gente ia no jogo do Grêmio lá em Porto Alegre, ele ia, e era interessante que ele olhava, eu recortava do jornal, né, impresso na época, a escalação, né? Aí chegava lá, ele fazia os desenhos, assim, ele fazia mesmo, as bolinhas, assim, Aí ele ficava me perguntando, quem é aquele lá, eu sabia todo mundo, né? E, cara, a gente via 10 minutos do jogo e eu louco pra ficar lá, né? E falava, vambora. Ele via tudo que ele queria, né, nos 10 minutos e passava um relatório. Então foi essa mudança, né? O meu avô, ele sempre me incentivou muito, mas ele nunca utilizou da força dele e da representatividade dele, da influência dele para me colocar em algum lugar, né? Eu sempre fui com as minhas próprias pernas. Eu te juro que por um momento assim a gente fica, não vai fazer nada, cara, olha ali, aquela barca ali, mas hoje é a coisa que mais me dá orgulho, né, porque eu venci pelas minhas próprias pernas. E se tem uma coisa que eu aprecio nele hoje, depois de eu passar todo esse trajeto, é o legado, né, cara, eu nunca vi ninguém falar mal dele, e eu transitava no mesmo ambiente que ele, inclusive eu estava semana passada em São Paulo e foi uma amostra gigante disso. E, cara, eu prezo muito isso, o bom relacionamento, deixar as portas abertas, fazer as coisas certas. Isso eu acho que está acima aí de qualquer título, né, de qualquer gol importante. Isso é muito legal da história, e volta e meia eu acompanho o Dani, ele fica... Esses dias ele estava postando com os filhos também, os filhos jogadores também, né? Eu imagino que isso tudo também influencia, assim, toda a sua carreira que a gente está conversando aqui, desde antes, seu avô, você, influencia até você fora de campo, Dani. Não, como é que te influencia isso tudo que você aprendeu dessa vivência com seu avô, que você vivenciou como jogador e que você leva hoje? Não sei se os filhos vão querer ser jogador, mas a gente vê os vídeos deles jogando e tudo mais. Como é que isso te influenciou também fora de campo nessa pessoa que você é? Total, cara. Aí vai lá da minha formação até todo o meu avô, tudo que eu falei aqui.
Eu tenho meus 3 filhos hoje, 3 meninos, né? Imagina a guerra que é, um de 8, um de 7 e um de 5. Os 3 são apaixonados por futebol, a nossa brincadeira aqui é futebol, né? Não tem outra brincadeira, é carrinho, é porrada, é isso, né? Acho que eu gosto mais do que eles, né? Mas eles dizem que querem ser jogador de futebol, né? Eles têm planos muito ambiciosos e eu, ao mesmo tempo que eu incentivo demais, eu também incentivo todas as outras coisas, né? Eu dou muita importância para todas as outras coisas. Eu tenho o meu filho do meio, Matheus, que tem 7 anos, e ele gosta de ser chefe de cozinha também, e ele disse que ele quer ser chefe de cozinha, ter um restaurante em Paris e jogar no PSG, né? Então, eu não posso... Vai ter que conciliar tudo, né? Eu falei, cara, eu falei para minha esposa, a gente vai ter que estar... Ambição e autoestima, tu não precisa te preocupar com ele. Cara, eu jamais vou cortar essa asa aí, eu só vou alimentar esse sonho aí. Eu só dou o alicerce, mas, cara, assim, eu brinco com eles, né? Eu falei assim, porque eu viajo junto, assim, eu tô sempre junto com eles, a gente bota o pé no chão, mas a gente, acho que a viagem, né? O sonhar grande é que nem sonhar pequeno, né? É o mesmo trabalho. Então aí eu falo, não tem problema, o pai e a mãe não vão morar junto com vocês, a gente vai achar uma cidadezinha ali na Europa que a gente fica no meio de todo mundo e ponte aérea tá tranquilo. E a gente estava falando de transição. Aqui eu acho que é uma coisa muito importante. Durante a pandemia, eu nunca fui muito adepto das redes sociais, assim. Eu sempre tive de uma forma mais profissional e mais para me conectar com os meus amigos, que ao redor do mundo, assim. E na pandemia, eu gravei um vídeo, foi bem simbólico, um vídeo dos meus filhos. Eu gravei para mim, eu não gravei para rede social. Eu gravei, que é assim, acho que botava sujeirinha, assim, não sei se vocês lembram. Botava tipo um orégano, aí botava que era sujeira, que era o vírus e tudo. Cara, eu gravei. E ficou tão legal, eu falei, cara, vou postar isso aí. Eu nem sabia direito como é que era, e aí postei. Cara, deu uma repercussão absurda, até porque o futebol tava todo parado e tudo, foi pra televisão e foi pá. E eu fiquei assim, não pelo vídeo, mas fiquei, cara, como a gente consegue influenciar uma pessoa, uma criança para fazer o bem, para fazer o mal também, né? Mas assim, né? Vamos levar para o bom sentido. E aí eu vi, cara, quanta gente que dá exemplo errado e tá aí botando a cara. Eu vou falar também, cara. Eu tenho que estar aqui. Comecei a postar coisa com os meus filhos em relação a trabalhos, né? Quando tava todo mundo em casa, com bola, aliando com matemática, com inglês, cara, e começou a dar um boom gigantesco. E aí, né, eu comecei a pensar mais nisso. Hoje eles são mais famosos que eu. Se eu vou na rua, as pessoas conhecem mais eles do que eu, mas sempre com o intuito de né, sempre para uma linha assim, cara, vamos dar exemplo, vamos tentar ajudar as pessoas. E eu tenho pautado muito, muito isso. E quando eu saí, quando eu deixei de jogar bola, para mim foi a minha transformação mais importante. Eu sempre fui um zagueiro, um capitão de time, eu era reconhecido aqui como isso. E eu saio do campo, né, nesses meus últimos anos, eu saio com o Dani Moraes pessoa, sabe? Como o Dani Moraes pai de família, como o Dani Moraes que dá exemplo, que estuda. Sei que eu não fui craque como atleta, eu atingi várias coisas, mas nunca fui craque como jogador ali. E, né, em comparação a outros, assim. Mas, cara, eu venci porque eu dei exemplo. Hoje eu sou reconhecido como pai de família, como vocês estão falando aqui, a gente está falando deles, como exemplo, como um cara que estuda, como um cara que pode transformar o meio, né? E aí eu levei a sério e tô levantando essa bandeira, assim, e eu acho que espero e tô vendo muitos atletas virem junto. Dinho, deixa eu aproveitar, porque ele falou dessa questão da influência, e eu achei muito legal, porque também em meio a gente está gravando aí no dia 15 e saiu a prévia do documentário do Neymar. E uma frase da série do Neymar, né? Me chamou muita atenção uma frase que ele diz que ele começa a falar sobre o documentário e ele diz que para eles, para a família dele, Neymar, você é o Batman, e para quem é de fora, quem só vê assim uma ou outra coisa, você é o Coringa. Aquilo me chamou muita atenção porque é aquela questão de julgamento. E aí eu queria saber do Dani justamente essa questão dos julgamentos que acontecem com os jogadores, e no seu caso você era um cara bem mais low profile, assim, né? Um cara mais na sua, nunca foi nesse sentido, mas você viu muitas coisas, provavelmente. Isso influencia? Como é que é essa questão externa? Porque eu achei muito marcante o Neymar falar que para as pessoas de fora ele é o Coringa e para a família dele ele é o Batman. Mostra essa questão de opostos, e eu não estou julgando o personagem do Coringa, que é fantástico nos filmes, mas a analogia que ele faz é muito boa. Como é que você vê essa questão da influência externa, até no próprio desempenho
no jogador ficar mais abalado, em sentir pressão a todo instante, em todo mundo estar criticando, em não conhecer talvez essa pessoa dentro de casa. Como é que é isso para você, que você viu já? Cara, eu acho que faz parte, o atleta tem que conviver, nunca vai ser bom, né, mas a gente tem que se adaptar a isso, né? O Neymar, e eu acho que ele tira muito bem isso, né? Eu me lembro de um jogo que a gente jogou contra o Santos, eu estava no banco, não me lembro por qual time foi, se foi pelo Inter ou se foi pelo Bahia. Pô, e o Neymar já tava, né, caraca, o Neymar, né, dentro dos próprios atletas, todos os atletas, não só eu que estava começando, como todos os atletas. E eu achei sensacional, cara. Ele chegou lá, antes de começar o jogo, ele foi no banco de reservas, eu estava no banco sentado na Vila Belmiro, que o banco é bem ali, ele cumprimentou um por um, o treinador cumprimentou um por um dos atletas. Falei, pô, o cara, se ele não sabia, ele é treinado para isso, entendeu? Assim, então, e foi uma coisa que todo mundo começou a comentar. Então, eu acho que tem muitos, né, pontos positivos, mas a cobrança vai sempre ter, inclusive, ainda mais, né, nesse onde ele transita aí, né, cara, o quanto que ele mexe aí de valores, de tudo. Mas não é fácil, cara, não é fácil. Mexe com comportamentos dentro do jogo, mexe, a gente vê aí para um Grêmio que a gente sabe que tem um monte de jogadores, tecnicamente excelentes, não conseguindo render por várias vezes, né, ainda mais nesses clubes de grande expressão. E eu acho que mexe, né, e atrapalha, incomoda. E aí tu falou de Neymar, ele falou, talvez seja a minha última Copa. Quem vai entender isso, né, cara? Quem vai entender isso com um cara que tem tudo, que faz tudo, e o cara quer abrir mão de uma coisa que todo mundo ia fazer, mas só ele sente o que tem dentro aqui, só ele sente o que ele passa, é o que a família dele passa por muitas vezes. Então, eu acho que influencia demais. Dani, o que teu avô fez com o treinamento específico de goleiro foi uma grande inovação. Pelo que eu tenho lido, estudado, aprendido, fazer diferente, não fazer diferente, mas ter o propósito de fazer diferente, hoje é um grande ativo no futebol, porque o futebol é muito conservador. E eu acho uma insanidade os clubes que perdem todo ano da mesma maneira e seguem fazendo tudo da mesma maneira. Eles não têm a coragem sequer de perder diferente para tentar algo. E dentro dessa linha de inovação que o teu avô fez, tu consegue enxergar treinamentos específicos para zagueiros, volantes, atacantes no mundo profissional? É difícil a gente fazer isso porque não tem nem tempo para treinar, né? O futebol brasileiro, futebol brasileiro não, futebol mundial, quem sabe, é uma indústria que não cuida do seu produto. Menos treino, menos qualidade. Mas tu acha que tem espaço? Seria aceito numa comissão técnica um treinador de zagueiro? E vamos pegar a posição do zagueiro? Hoje, postura corporal, bola parada, são coisas muito importantes que decidem o jogo. Tem espaço para isso, Dani? Olha, vou te falar alguns exemplos, né? O João Paulo, que jogou comigo no Santa Cruz aqui, hoje estava no Botafogo, está no Seattle Sounders. Lá eles têm um treinador de meio campo, um treinador de zagueiro, um treinador de atacante e um treinador, né? E um head coach. Mas numa cultura que aceita isso, né, Dani? Total, e eles trabalham muito com estatísticas, eles sabem quantos passes foi na segunda-feira de noite, né? Eles sabem tudo, assim. Então eu acho que cabe, né, e a gente tem que estar disposto a receber e respeitar. Eu participei, o Inter tinha um projeto chamado Aprimorar, que até foi, quem iniciou foi o Ortiz e o Pinga, né, o Pinga mais da parte defensiva, e eu fui um dos primeiros caras ali que participei de todos. E era específico de zagueiros, né, e o Ortiz era específico de atacantes, né, fala aqui do Leandro Damião, né, que foi uma joia lapidada lá, mas tem muitos outros que passaram lá e melhoraram, eu sou prova disso, e como cabecear, e era legal, assim, que criava uma interação também eu treinei com um cara, às vezes com 14 anos, treinava com um cara do profissional, que ele ensinava ali, então acho que tem essa interação. Eu vejo um espaço, mas como tu disse, a gente tem pouco tempo hoje, a gente tem, assim, a cobrança muito grande, mas eu acho que tem espaço para algumas coisas e tem muitos treinadores que utilizam disso, né, de um complemento, cara, ainda mais hoje que, como tu mesmo disse, cara, uma mudança de perfilamento do corpo para receber a bola, entre linhas, cara, como é que eu vou
como é que é o entre linhas, como é que eu vou fazer o facão, né? Como é que o meu corpo tem que estar girar o posicionado. pescoço antes de receber a bola. Aí, outra, assim, eu gosto de dar exemplos, assim, porque eu acho que é legal, né, cara? Eu fui para a Coreia do Sul, eu joguei no futebol da Coreia do Sul, eu cheguei lá com 32 anos, era considerado velho. É difícil de chegar lá, assim. Pô, brasileiro, acho que sei tudo, pô, ganhei título. Eu cheguei lá, cara, fui fazer um trabalho de passe, trabalho simples de passe, um quadrado que tinha os cones ali, e, cara, eu não conseguia dominar a bola, porque os caras davam uma pancada no passe, e o treinador pedia que eu tinha que chamar o nome do atleta que ia receber a bola, ou às vezes do atleta que ia passar a bola pra gente. Para quê? Pô, para gerar aquela concentração, né? É o movimento de vai e volta, tem tudo isso. Pô, e eu com 32 anos, mais de 350 jogos na carreira, muito mais que os caras tinham. Eu não conseguia fazer aquilo. Claro, eu sabia, mas eu fui me adaptando, né, cara? Então, assim, além de ter que saber os nomes dos caras, né, que não era tarefa simples. Um nome era Lee Chong-help, até que eu comecei a dar apelido para eles, né? Mas, assim, é fundamental, cara, é fundamental. Eu acho que às vezes a gente considera que a gente sabe tudo. Eu acho que o treinamento específico, né, a gente fala aí do analítico hoje, porque hoje é tudo mais sistêmico, tudo mais interligado. Sim, mas eu acho que é muito importante a repetição, eu acho que é muito importante tu vivenciar aquele pequeno espaço ali que tu tá mais tempo. Deixa eu perguntar uma coisa agora. Deixa eu te atravessar aqui, Gabriel, porque eu tô adorando essa conversa, tá passando muito rápido, nós vamos estourar o tempo daqui a pouco. Sobre outro ponto, Dani, que eu queria falar contigo, o dia do jogo, Dani, o dia do jogo, não acha ele subaproveitado, o dia do jogo? É muito tempo de videogame, aquela palestra, alimentação, todo mundo no quarto. Não dá para inovar ali um trabalho de concentração, meditação, um alongamento, uma yoga? Não acho o dia do jogo subaproveitado ou eu já estou indo longe demais, Dani? Não, cara, eu acho que sim. Eu consegui aproveitar, cara. Eu estudava, eu fazia as minhas coisas, mas eu sei que isso aí talvez seja uma exclusividade minha. Até eu bato muito nessa tecla, né? Se é para jogar videogame, a gente fica 3 horas lá. Se é para abrir um livro, 2 páginas, a gente não consegue. Mas, pô, tem vezes que o analista ele manda um trabalho sensacional que é aqui para a gente entrar aqui, para a gente marcar esse cara, o atleta não abre, pô. Não abre o link, né? Porque hoje é um link, assim, né? Antigamente eu ganhava DVD, pô. Na época do Tite ele dava um DVD para a gente olhar, pô. Entendeu? Assim, esse cara, esses aqui são as opções que tu vai marcar de repente, assim. Então, eu acho que vai muito do atleta, mas eu acho que pode sim. A gente, com essa mudando a cultura, assim, na Coreia do Sul, a gente saía para caminhar todo dia de manhã, todo dia que tinha um jogo. Você acordava às 7 horas da manhã, dava uma caminhada, depois tomava o café todo mundo junto. Em outros, tem às vezes já treinadores que alongavam, tem uns que fazem uma movimentação. Acho que tem muito a ver assim com né, o ciclo que tu está vivendo, né? Às vezes tu está jogando 3 jogos por semana, às vezes tu está num período mais de plantação, acho que tu pode treinar mais, assim, eu acho que tem que ser melhor utilizado, mas eu acho que tem uma resistência aí, né? Tem uma resistência de todos os lados, Sim, sim. É um assunto delicado, mas eu acho que já mudou bastante também, cara. Já tem assim coisas mais legais que estão sendo feitas, umas dinâmicas mais interessantes e aí eu acho que vai muito perfil de grupo, de atleta e especialmente de treinador. Agora, deixa eu perguntar também, a gente falou do Dani jogador, o Dani também gestor, eu quero saber o Dani que também fez estudos como treinador, o que ele tem visto hoje também, porque a gente comentou da evolução, dessa mudança do jogo, nem vou dizer evolução a palavra, mas essa mudança do jogo. Esse ano, por exemplo, é bem curioso que a gente teve, por exemplo, na Libertadores, um técnico como o Abel ganhando, e muita gente não gostou do modelo de jogo do Abel, né, porque jogou defensivamente, da mesma forma que eu vi muita gente criticando o Cuca porque ele treinava o time daquela forma, né, um time que tinha essa liberdade, os caras de frente, marcava individual, e muita gente abomina a marcação individual. O que o Dani também, por esse ponto, para esse lado, o analista tem visto assim do jogo, a evolução talvez aqui no Brasil, né, trazendo mais treinadores de fora, dessa evolução, alguns treinadores que as pessoas diziam que eram defasados estão sendo campeões também. O que você tem visto hoje aqui no Brasil dessa forma, Dani? Cara, eu acho que essa competição, assim, né, essa troca, ela é muito válida para a gente também. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente tenta pensar em coisas diferentes, a gente tenta agir de forma diferente. E, assim, acho que com respeito, mas essas mudanças, elas são bem-vindas.
Eu acho que está mostrando cada vez mais que cada lugar tem um contexto diferente, né? Cada equipe joga de uma maneira. Não é porque o Renato foi muito bem no Grêmio que ele vai dar totalmente certo no Flamengo. O Renato, no início do Flamengo, estava ganhando de todo mundo de 3-4, daqui a pouco perde. Sempre jogou assim, vai ser uma característica dele. A gente vê do outro lado uma estratégia do Abel, a gente vê o próprio Cuca. Então, eu gosto muito do que eu vejo. Eu juro que eu passei a enxergar de uma forma diferente. Tá? Eu comecei a enxergar os espaços, eu comecei a enxergar as ações, as atitudes de uma forma diferente quando eu parei para ver o jogo. Antes eu olhava muito o jogo, assim, para ver, e sempre voltado muito para a defesa, né? Porque o olho já ia assim, né? Pô, a linha de 4 tá certinha, o cara saiu na caça, papá. E hoje eu já paro para ver um jogo como um todo, entender as escolhas. E, cara, é muito difícil ser treinador, né, cara? É muito difícil, porque a gente vê ali. Hoje a gente ainda está muito ligado para o resultado, né? Eu não acho que está errado também, mas eu acho que tem que se ter uma calma maior, né? Uma paciência. Se o Abel não ganhasse ali, de repente ele teria feito tudo errado, né, cara? E aí depois que acontece, a gente vê, pô, cara, comecei a ver as estratégias assim que ele utilizou, eu falei, caramba, o cara estudou e o cara, que sacada do cara, entendeu? De outra maneira eu olho assim, pô, o Renato, pô, será que não teria que ter colocado um lateral ali de mais infiltração, com e sem a bola, por causa do Scarpa? Então, assim, a gente começa a ver, mas acho que está sempre muito voltada para o resultado. E acho que é muito importante o clube saber para onde ele quer ir, né? Fazer uma análise muito interessante do perfil que se quer, né? Para aí sim ter a paciência e dar o tempo para o treinador trabalhar. É o que a gente sempre fala aqui no Futuri Pro, nosso departamento de inteligência de mercado. Quando a gente chega num clube, a gente precisa saber qual é o norte, para onde o clube está indo, para a gente ir atrás da prospecção. Se não tem, ok, a gente ajuda, mas um norte tem que ter. Não existe curto prazo sem o longo prazo. E longo prazo te ajuda até no curto prazo, porque você tem que tomar uma medida urgente, próximo jogo, sabe para que caminho andar. Dani, tu acha futebol em outros esportes também? Tu consegue achar uma movimentação, um bloqueio no basquete, consegue ver uma rota no futebol americano? Deixa eu abrir um parênteses, gosta... porque eu tava vendo Leeds e City e aconteceu um gol que eu olhei o basquete. Era o Ake. Quem não viu, é o último gol, se eu não me engano, do 7-0. O Ake, ele tá no primeiro pau, ele se movimenta pro segundo pau, e quando ele se movimenta, o Stones no basquete, acho que é scream, né, que fala, que o cara para, só espera, e aí o zagueiro que marca individual, ele que o Leeds faz, bate no Stones e não vai marcar o Ake. Então assim, ó, só pra quem não viu, veja o 7º gol, é um gol de escanteio do Ake, dei uma olhada. E aí, Dani, tem futebol em outros esportes? Tu consegue achar isso? Total, cara. Total. Quando a gente apanha, a gente nunca esquece, né? Quando na final da Sul-Americana contra o Estudiantes, no jogo no Beira-Rio, o gol que a gente tomou foi assim, eu tava marcando, esqueci o nome do zagueiro, e sofri um bloqueio lá, perdi. Na época era marcação de VAR, não tinha VAR, cara, ainda mais naquele jogo, era soco na cara, era tudo que tu podia imaginar, cara. E tomamos o gol, cara. E eu sabia que podia acontecer, mas eu fui surpreendido por isso. Eu já fiz muitas vezes, né? Já utilizei disso também, mas estou te dando um exemplo aí porque não sai da minha cabeça, né? Que é uma coisa que a gente sempre pô, isso aí eu não posso errar mais, né? Eu já fui, eu só não posso errar mais e vou utilizar a meu favor. Mas vejo muito sim, né? O basquete, pô, desde lá de antes que falava, né, do triângulo ofensivo, né? Hoje a gente fala do jogo de posição, de buscar o terceiro homem, né? Do Phil Jackson, né? Tem até o livro. E aí, pô, que coisa é isso, cara? Aí a gente olha, não, pô, para aí, mas hoje a gente sempre utilizou isso, mas num campo maior, de uma forma diferente. Então, eu acho que tem muito, né, cara? Ali, pô, o próprio bloqueio no futebol americano, hoje a gente vê, cara, o passe na infiltração, saber o jogar para frente, né? Não tá jogando para trás toda hora, da importância das rotas, né? Às vezes do não só do cara que vai receber a bola, mas do cara que vai tirar o cara lá, pô, marcação individual, vamos lá, bota o cara lá fora do estádio que eu vou jogar aqui. Então, eu acho que tem muito sim, e não só da questão tática e estratégia, mas muito da questão comportamental também, né? E eu acho que isso aí é fantástico. Já foi minha dica futebolera aqui. Sigam os perfis de Patrick Morataglu, treinador de tênis, nas redes sociais. Vocês vão aprender muito sobre isso que o
que o Dani está falando. Agora é hora das nossas dicas futeboleiras e prestem atenção na dica do Dani daqui a pouco, porque a minha dica futeboleira dessa semana é daquelas que tem tudo a ver com o que a gente falou agora. Não é diretamente sobre futebol, mas tem muito sobre futebol. É a matéria do ótimo The Players Tribune sobre Kyra Grace e a dificuldade que ela e a mãe enfrentaram em ser mulher na família Grace e as lições que aprendeu com jiu-jitsu, que servem perfeitamente, todas, é incrível, li todas e todas servem perfeitamente para o futebol. Infiltrada no clã do Players Tribune é a minha dica futeboleira. Lembrando que todos os links das nossas dicas estão no post de divulgação deste episódio no futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica, eu comecei a vê-la ontem e eu já indico, mesmo tendo visto só o primeiro episódio, porque eu já vi que ela é boa, tá? Então não tem nenhum problema quanto a isso, que é a série do Bayern de Munique na Amazon. Ela foi muito pouco divulgada aqui no Brasil. Eu tinha visto o trailer e na minha cabeça ia estrear só em 2022, mas ela já tá lá desde o início de novembro, que é Bayern de Munique por trás da lenda. É no período que foram campeões de tudo, né? 6 títulos, agora em 2020-21, né? Onde foram campeões de tudo. Tem ali a Champions, onde fizeram 8-2 no Barça. Essa parte eu dei uma pulada rápida ali no episódio, não queria ver mais uma vez os 8 gols. Mas enfim, muito legal. E a gente conversou tanto sobre mentalidade, e no primeiro episódio já tem uma parte muito legal que fala do Thomas Müller. E começam a falar ali, falam o Jürgen Klopp e o Guardiola falam sobre o Müller. Né? O Klopp não treinou o Müller, mas já enfrentou, né, na época de Borussia, e o Guardiola treinou. E uma das frases que mais me chamou a atenção, e também dos meus companheiros dele, foi que o Müller parece um jogador de terceira divisão em campo, só que ele é mais inteligente e mais rápido que todo mundo com a cabeça. E, enfim, ele é um dos maiores jogadores da história da Alemanha hoje, né? A briga é quem é o maior Müller, talvez, né? Entre ele e o Gerd, a discussão certamente vai ter lá na Alemanha. Mas o documentário, eu vi só o primeiro episódio, mas já digo, muito legal, porque mostra também que o Bayern é um clube gerido pelos seus ex-jogadores, né? Todos eles têm algum cargo, desde do Oliver Kahn, passando pelo Salihamidzic, o Rummenigge, todo mundo tem um cargo lá, seja como presidente, parte financeira. É muito legal isso. E o nome da série é Bayern por trás da lenda, para entender um pouco mais como é que é a cultura desse futebol alemão. É a minha sugestão, é a minha dica futeboleira, de Gabriel, assim que eu terminar na Amazon minha série sobre Maradona, eu começo a do Bayern. E parabéns de novo pelos 20 mil no YouTube, vai crescer muito ainda, tenho certeza, teu trabalho é absolutamente incrível. Eu assisto todos os vídeos lá. Graças, Gabriel, até a próxima. Valeu, Dinho, valeu todo mundo que nos acompanhou, valeu Dani, que também conversou com a gente hoje, muito legal esse papo, foi muito bom, muito enriquecedor e, enfim, obrigado por todo mundo. Quem está chegando aqui pela primeira vez no YouTube, eu digo de novo para se inscrever, quem está ouvindo pela primeira vez também para conhecer o site, então obrigado mais uma vez a todo mundo. Dani, tua dica futeboleira? Vou puxar a sardinha um pouco para mim, mas é legal que a gente não falou, né, dessa dica ainda, mas tudo que a gente falou aqui é sobre isso que eu estou fazendo. Dentro desses meus movimentos que eu falei, cara, eu tenho que deixar alguma coisa, porque daqui a pouco a minha história, tudo que eu fiz, a gente sabe como transforma o mundo muito rápido, às vezes a galera não sabe. Então, é mais ou menos como escrever um livro meu, né, para uma linguagem do futebol, e eu lancei, né, uma websérie / documentário, não sei nem como falar, falando desses desafios. Né? São 5 episódios, estão no meu Instagram, @Dani, DANNY, _Moraes 4, que fala sobre sonho realizado, sobre construir um perfil de liderança, a hora de parar. Fala também sobre rebaixamento, né, que o último clube que eu vivi, o Santa Cruz, passou por isso, mas é comum a todos, não é só do Santa Cruz, e também de um novo início, de um futuro certo, que eu não sei ainda para que lado vai, mas como a gente estava falando aqui, eu sei que é dentro do futebol, e eu sei que tudo que eu tenho feito, ele me leva, né, para esse caminho. E aí eu queria até acabar com uma frase aqui que eu ouvi hoje do Agüero, que ele fala assim, né, hoje morre o atleta para nascer então um novo homem. Eu nunca lidei com essa minha decisão de parar como um final, e sempre como um novo início, porque eu tenho 36 anos, e essa é uma idade média aí da parada dos atletas, né, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, mas tem uma vida pela frente, cara, então não é diferente de qualquer outro
outra função, de qualquer outra profissão, tem que se preparar, tem que vivenciar coisas novas, tem que estudar para assim que tomar essa decisão, para essa decisão ser menos difícil, né? Porque fácil ela não é de forma alguma. Dani, muito obrigado pela tua presença aqui no Futre, no TPI, uma honra para a gente, foi um papo absolutamente incrível, a gente curtiu demais, quem está ouvindo tenho certeza que também. Obrigado por tudo que tu já fez pelo jogo e vai fazer pela indústria ainda, nesse novo homem que está nascendo agora. Demais. Conta sempre com a nossa torcida, Dani. Obrigado, cara. Vai ser muito orgulho quando eu botar lá e ver que eu estou participando aqui, porque já consumi demais. E o The Pitch Invaders aqui, ele já me fez conhecer muita gente, né? Eu vou dar só um exemplo final aí, desculpa o tempo. Eu conheci o Gustavo Grossi através de vocês aqui, quando ele estava no River Plate, né, falando aqui num episódio. E eu fui agora no Confute Nordeste, eu fiz a mediação de um conteúdo lá, e ele estava lá também. Eu fui lá, me apresentei, e depois a gente ficou 2-3 horas conversando, e foi muita coisa que eu falei daqui, né, que eu vi aqui, e depois eu consegui trocar uma ideia legal. Então espero que hoje eu possa estar sendo essa pessoa também que vou influenciar, incentivar outros, e também estou à disposição de todos aí que quiserem saber mais coisas. Demais, futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders. Futre apresentou The Pitch Invaders.